Minha namorada se recusa a fazer qualquer coisa da vida e vive às minhas custas. Ela não me deixava terminar o namoro. Então tive que recorrer a medidas extremas para conseguir o que eu queria. Há cerca de 2 anos, minha namorada largou a faculdade e desde então, ela se tornou um ser humano patético e nojento. Eu sei que isso soa mal, mas eu literalmente trabalho de 50 a 60 horas por semana para nos sustentar porque ela é bonita demais para trabalhar. Hoje mesmo, cheguei em casa às 18 horas e a encontrei na cama, cercada por caixas de comida delivery pela metade, sem ter tomado banho ou escovado os dentes, e o único momento em que saiu da cama foi para ir até a porta pegar a comida. Tive um dia difícil no trabalho e ver isso foi a gota d'água. Eu levantei a voz, dizendo que ela não podia viver assim, e em resposta, ela se tornou fisicamente violenta. Eu quis terminar com ela ali mesmo, mas ela me manipulou com culpa, dizendo que não tinha a quem recorrer. Ela ficou na cama pelo resto do dia e algumas horas depois, entrei no quarto dela dizendo que não podia mais fazer isso. Não me importo a quem ela recorra, mas eu não posso, pela minha própria saúde mental, continuar com ela. Ela tentou me manipular com culpa novamente, mas quando isso não funcionou, ela saiu da cama, correu para a cozinha, pegou uma tesoura e ameaçou tirar sua vida e eu não quis arriscar e duvidar do blefe dela. Então concordei em ficar com ela. Ela está dormindo agora e decidi que vou terminar com ela amanhã e se ela fizer aquilo de novo e for até o fim, a culpa não é minha. Eu não me importo. Atualização 1. Ontem à noite, quando estávamos nos preparando para dormir, eu não tirei minhas roupas e em vez disso, fiquei parado ali, dizendo a ela que precisávamos conversar. No início, ela estava apenas sorrindo e pulando na cama de joelhos, pensando que eu não estava falando tão sério, mas eventualmente ela conseguiu perceber o clima. Eu disse a ela que algo não parecia mais certo, que eu tentei fazer isso funcionar e fui paciente com ela nos últimos anos, mas que eu não sabia quanto mais tempo estava disposto a passar esperando que ela conseguisse um emprego, voltasse para a faculdade ou apenas arranjasse um hobby, qualquer coisa. Eu disse a ela que me irritava e me entristecia o fato de ela simplesmente não parecer se importar consigo mesma e que eu odiava que ela não tivesse metas ou aspirações. Durante a conversa, ela ficou incrivelmente atenta, provavelmente pela primeira vez em muito tempo, o que me deixou de queixo caído. Ela concordou com tudo que eu estava dizendo, chegando a dar sugestões de onde poderia se candidatar, quais cursos estavam começando a interessá-la, e até disse que eu poderia supervisioná-la enquanto ela enviava as candidaturas online para garantir que não estava mentindo. Eu estava incrédulo. Na cabeça dela, parecia que eu ainda estava disposto a fazer o relacionamento funcionar e uma parte de mim acreditava que este seria finalmente o momento em que ela mudaria. Isso tornou a parte seguinte ainda mais difícil para mim e para ela. No começo, eu disse que não a amava da mesma forma, o que, lenta mas gradualmente, me levou a dizer que eu não sentia absolutamente nada por este relacionamento e que estava esgotado. Eu estava cansado e queria um novo começo com alguém que fosse mais focado em objetivos e quisesse algo mais da vida. Quando ela percebeu onde eu queria chegar, começou a chorar e perguntou por que eu não mencionei isso antes. Eu respondi que sempre pedi a ela para cozinhar, para sair comigo, para experimentar algo novo, ou simplesmente para voltar à faculdade, até mesmo oferecendo pagar pelas aulas dela, qualquer coisa. Ela disse que entendia essa parte, mas estava chateada por eu não ter dito que isso estava me fazendo perder o interesse nela, porque da perspectiva dela, parecia que eu ainda a amava da mesma forma. Ela começou a se desculpar, dizendo que não estava no estado mental certo, que nada a motivava e que genuinamente não tinha interesse em nenhum hobby. A única coisa que ela gostava era de passar tempo comigo, que era tudo o que ela esperava durante o dia quando eu chegava em casa. Nada disso estava realmente afetando minhas emoções, além de me deixar desconfortável. Então tentei continuar dizendo que achava que o estilo de vida dela seria melhor com outra pessoa, mas ela me interrompeu imediatamente e ficou mais em pânico. Ela começou a se desculpar novamente pelo que havia feito e disse que seria uma namorada melhor, que iria comigo amanhã para onde quer que eu quisesse ir e que procuraria cursos em agosto que pudesse começar a fazer, mas que não queria me perder, pois não tinha mais nada na vida e odiava absolutamente o fato de eu ter deixado de amá-la. Havia tantas lágrimas e ranho que eu disse que teríamos essa conversa novamente quando ela se acalmasse e nós eventualmente tivemos. Cerca de 1 hora depois, ela implorou para que eu lhe desse 2 meses para fazer uma mudança e lhe dar outra chance, e prometeu repetidamente que mudaria. Ela listou todos os lugares onde se candidataria e disse que seria uma parceira melhor. Eu nunca quis deixá-la sem teto, então isso pareceu um bom acordo, embora eu ainda tivesse minhas dúvidas. Eu então reafirmei que queria sair com outras pessoas, mas ela pareceu muito mais inflexível nesse ponto do que na questão das aspirações, insistindo que conseguiria consertar nosso relacionamento. Ela disse para lhe dar apenas 1 mês para tentar fazer o relacionamento funcionar e me perguntou repetidamente o que poderia fazer para que eu a amasse de novo, e que não queria que eu a odiasse. Ela disse que essa era a pior parte de tudo. A única pessoa que ela tinha estava simplesmente terminando tudo. Parecia que ela estava prestes a ter um colapso novamente. Então eu disse, ok, veremos como este relacionamento estará em 1 mês. Na minha cabeça, se estou lhe dando 2 meses para se reerguer, então em 1 mês ela já estaria pronta para seguir em frente. Eu também não queria que ela sofresse um colapso mental completo enquanto eu ainda estivesse morando com ela. Então dar-lhe 1 mês para consertar o relacionamento
relacionamento lhe daria tempo suficiente para aceitar as coisas. Dormi no sofá na noite passada e provavelmente continuarei fazendo isso por um tempo. Ela apareceu por volta das 3 horas da manhã querendo conversar mais, mas eu disse que estava exausto e que faríamos isso amanhã. Ela então dormiu no chão ao meu lado pelo resto da noite, desculpando-se novamente. Quando eu pedi para ela parar, ela disse que em silêncio e soluçou um pouco debaixo do cobertor. Mas isso é tudo o que aconteceu até agora. Esta foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer, mas não me arrependo de nada e me sinto muito melhor por ter colocado tudo para fora. Não sei como estará esta situação em 2 meses, mas fui firme em dizer que esse era o prazo final. Atualização 2. Ontem à noite, ela disse que viu algo no TikTok em que casais colocam um celular em uma mesa com um cronômetro e quis fazer algo semelhante para que cada um pudesse expor o que o chateava. Eu disse que isso era bobagem e que se fossemos conversar sobre nossos problemas, seria melhor se não houvesse limite de tempo. Ela acabou concordando e disse que eu poderia começar, perguntando primeiro qual foi o momento em que perdi completamente o amor por ela. Como eu disse antes, nunca foi uma única ação, mas um sentimento gradual que foi piorando e piorando até chegar a este ponto. E eu disse isso a ela. Então ela perguntou qual foi o momento em que me senti mais irritado. Eu disse que levaria um tempo para pensar e ela disse que tudo bem. Depois de alguns minutos, algo me veio à mente. No início, eu não conseguia formular as palavras certas, mas elas eventualmente começaram a sair e eu disse a ela que o pior momento foi quando comecei a trabalhar no meu hospital. Para resumir, o ritmo era brutal. Era trabalho constante com pouco ou nenhum tempo de descanso, pois eu estava constantemente aprendendo coisas novas que a faculdade nunca havia me ensinado, enquanto se esperava que eu lidasse com tudo como um profissional e foi, sem dúvida, o período mais estressante da minha vida. E sinto que outros enfermeiros registrados, RNS, podem se identificar. Aquele ano endureceu minha forma de pensar, mostrando que o trabalho duro compensa se você tiver a determinação e a paixão. Eu disse a ela que acho que foi aí que comecei a perder os sentimentos mais rapidamente. Vê-la em casa sem fazer absolutamente nada. Chegar em casa e não ter comida pronta. Ela não trabalhar, não aprender nada. Completamente presa à internet sem nada para mostrar. Eu disse que ficava ainda mais chateado quando dava sugestões de empregos com horários bem fáceis ou para encontrar um novo interesse na faculdade que pudesse dar mais certo do que da última vez, apenas para ser rejeitado em todas as minhas tentativas. Eu disse a ela na cara que aquilo me dava nojo. Ela me perguntou por que eu não fiz disso um problema maior na época, que eu deveria ter comunicado isso a ela, mas eu disse que há coisas que não deveriam precisar ser ditas. Eu não deveria ter que lembrá-la de se lavar, comer, fazer algo além de rolar a tela do celular sem pensar por horas, todos os dias. Eu também disse a ela que depois de chegar em casa do hospital em dias mais estressantes, a última coisa que eu queria era passar meu tempo implorando para minha namorada fazer algo produtivo. Então eu me calei e me conformei, já que ela ainda era legal e carinhosa. Eu não tinha outros motivos para terminar, e assim o ressentimento foi piorando a partir de então. Foi por volta dessa época que me tornei mais cruel, para meu arrependimento agora, mas ainda vou incluir isso, como fiz com todo o resto. Eu disse a ela que quando ela largou a enfermagem, fiquei chateado, pois sentia que ela era mais do que capaz de fazer o que eu tinha feito. Mas depois de passar mais tempo no relacionamento e conhecê-la melhor, eu sabia que com o tipo de pessoa que ela era, não havia como ela ter terminado. É por isso que sugere empregos mais fáceis e tranquilos, cursos universitários menos exigentes. Mesmo que ela apenas cozinhasse ou encontrasse um hobby interessante naquela altura, eu teria apreciado. Mesmo assim, ela escolheu não fazer nada por anos. É simplesmente o tipo de pessoa que ela era. E é por isso que com o tempo, eu me senti romanticamente esgotado em relação a ela. Ela me perguntou se eu a odiava, e eu disse que não sabia. Disse a ela que ela era muito amorosa e gentil, mas que eu odiava como ela lidou com a vida dela até aquele momento e disse que não sentia nenhuma má vontade em relação a ela depois de colocar tudo para fora. Mas também não sentia mais nada. Eu apenas me senti esgotado e pronto para seguir em frente. Durante toda essa conversa, mantivemos contato visual, e houve momentos em que parecia que ela iria desmoronar, mas como ela disse, ela permaneceu mais calma que pôde enquanto eu dizia o que tinha para dizer. Eu disse a ela que tinha terminado e que ela poderia dizer o que queria agora, mas ela perguntou se poderíamos continuar a conversa mais tarde e se trancou no nosso quarto pelo resto do dia. No dia seguinte, sentamos novamente e terminamos a conversa e ela me disse que acha que está deprimida, dizendo que não se sentia triste antes daquela noite, apenas não tinha motivação para fazer nada. Eu recebi algumas mensagens me dizendo para pedir a ela para fazer um teste de TAR, mas quando comecei a tocar no assunto, ela foi muito inflexível, dizendo que não era algo com que se sentia confortável. Eu sabia que ela não gostava de agulhas ou de ir ao hospital em geral, mas sua recusa categórica em fazer o teste para transtornos, mesmo quando eu disse que não era nada como uma visita hospitalar comum, me surpreendeu. Ela me perguntou se caso conseguisse mudar seus comportamentos, eu lhe daria outra chance. Eu disse que não sabia, pois não sentia nada no momento e não sabia se o fato de ela fazer isso traria algum sentimento de volta, especialmente porque foi preciso chegar ao meu limite para que isso acontecesse. Ela perguntou se havia algum meio termo, e eu disse a ela novamente que se em um mês eu sentisse que havia motivo suficiente para ficarmos juntos, eu ficaria.
queria, mas que não havia garantia de que meus sentimentos voltariam, embora eu corresponderia a qualquer esforço que ela fizesse. Ela ficou frustrada com a minha resposta, mas eu disse que era assim que seria. Ela me deu um pedaço de papel para olhar, no qual estava trabalhando na noite anterior, que tinha uma lista de hobbies e interesses que ela queria pesquisar. Os dois principais eram fotografia e culinária. Novamente, ela me disse que estava pesquisando sobre isso enquanto me mostrava seu celular, dando provas de que estava enviando currículos no Indeed e no Glassdoor para algumas vagas de nível básico nas quais ela poderia ser contratada. Eu disse a ela que se ela conseguisse demonstrar paixão ou interesse suficiente nesses hobbies que mostrou, eu não me importaria que ela não trabalhasse, contanto que fizesse qualquer coisa para se aprimorar, mas se ela não fizesse absolutamente nada, então seria melhor procurar um novo emprego para ajudá-la caso ela se mudasse. Também me perguntaram em mensagens privadas se eu tenho amigos pessoais com quem conversar. Há duas colegas de trabalho com quem confio algumas informações, dado o número de horas que trabalhamos juntos em nosso hospital e em quem confio completamente, pois na minha opinião, elas são extremamente centradas. Ambas disseram que eu acabaria sendo bombardeado de amor e que tudo voltaria a ser como era antes, e que eu precisava me manter firme e seguir em frente. Elas são amigas muito prestativas que até se ofereceram para me deixar ficar na casa delas por algumas noites, alegando que eu cairia na manipulação dela se continuasse perto dela, em suas próprias palavras, mas não pareceu certo, já que tecnicamente ainda estou em um relacionamento, mas disse que consideraria se a situação piorasse, mas novamente, eu as considero centradas, então sempre tento levar seus conselhos a sério, apesar de inúmeras mensagens de todos vocês, em privado ou abertamente, me dizendo que isso será um erro. Quero tentar dar uma última chance, embora eu me sinta muito fechado e na defensiva, e ainda me sinta indiferente com nossa situação atual. Muitos de vocês me disseram que isso pode eventualmente mudar com esforço suficiente de ambas as partes. Também segui o conselho daqueles que disseram para cortar relações íntimas, o que já era minha intenção desde o início de qualquer maneira, continuando a dormir na sala, mas todos os dias ela tem dormido no chão, logo abaixo de mim. Mesmo quando eu digo que prefiro ficar sozinho com meus pensamentos, ela me diz que isso é algo que ela não aceitaria. Atualização 3. Minha namorada foi muito proativa na semana passada. Foi um fluxo maníaco de energia enquanto ela tentava se interessar por muitas coisas diferentes que achava que poderia gostar e cumpri minha promessa de ir ao encontro dela e tentei o meu melhor para ajudá-la da maneira que pude. O único interesse real que ela tem mantido principalmente é a fotografia. Eu já disse antes que ela tem um estoque de roupas que acumulou ao longo dos anos, e ela vendeu algumas delas no depot para conseguir dinheiro suficiente para comprar uma câmera Canon 250D que, segundo ela, é boa para iniciantes. Ela pesquisou muito mais sobre isso do que eu. Eu suponho fortemente que ela se apegou a este hobby porque ele deu a chance de passar mais tempo comigo, já que ela continuava me pedindo para sair pela cidade para tirar fotos e testar sua câmera. Dado que eu havia prometido corresponder à energia dela e não queria ser um hipócrita, eu o fiz, mesmo quando chegava em casa de turnos mais longos no hospital. Houve uma grande mudança em seu comportamento. No entanto, enquanto ela geralmente era uma parceira muito amorosa e carinhosa, isso foi levado ao máximo durante a primeira semana. Ela me perguntava talvez 8 vezes por dia como eu estava, se eu estava chateado, o que eu queria fazer pelo resto do dia, etc., apenas tentando medir meu humor. Quando saíamos, sua demonstração pública de afeto também estava no máximo. Ela queria beijar, andar de mãos dadas e passar a noite fora o máximo possível, mesmo quando eu dizia que tinha que entrar cedo no trabalho no dia seguinte. É difícil descrever em palavras o que ela estava fazendo. Não sei se era exatamente um bombardeio de amor, mas com a energia que ela estava emitindo, eu estava totalmente esperando que um colapso viesse, e veio. Durante a segunda semana, havia um limite do que eu podia aguentar antes de precisar de uma pausa, especialmente com a forma como eu ainda estava me sentindo depois de tudo que havia acontecido antes. Meus amigos do trabalho são as únicas outras pessoas com quem tenho interagido e contei a eles tudo o que está acontecendo e eles me avisaram novamente que eu estava sendo bombardeado de amor, como previram, e que só iria piorar. Eles me perguntaram o que eu faria se ficasse preso a ela por mais de 2 meses, e eu disse que meu contrato de aluguel terminaria em breve, então isso estava ajudando a aliviar minha mente, pois eu não me importaria de me mudar se tudo desse errado, ao mesmo tempo em que lhe daria tempo suficiente de aviso prévio. Eles expressaram suas preocupações de que eu estava chegando ao trabalho mais cansado que o normal e que estava se tornando perceptível, mas eu lhes disse que me sentia bem. Durante o fim de semana, eles insistiram que eu saísse com eles para ajudar meu humor, afirmando que muito tempo no meu apartamento não era bom para minha saúde na minha situação atual. Recusei quando ofereceram pela primeira vez, mas depois de ser convidado novamente no dia, eu concordei. Passei a maior parte do dia com eles, me divertindo muito e na verdade, ajudou a recuperar meu humor consideravelmente. Naturalmente, minha namorada estava se perguntando onde eu estive o dia todo, mas eu disse que estava com amigos e embora ela estivesse desapontada por não podermos sair naquele dia, prometi que passaríamos o dia todo de amanhã juntos. Eu recebo mensagens contínuas dizendo que eu deveria largar meus amigos imediatamente, que eles estão me manipulando em minhas decisões e pensem o que quiserem. Eu sei que eles são boas pessoas que cuidam de mim. Eles tiveram um papel importante em me fazer parar de fumar este ano, o que embora tenha me deixado mais ansioso às vezes, ajudou consideravelmente na minha saúde. Existe um tipo diferente de vínculo que você forma com as pessoas em nosso trabalho e ambiente, e eu confio nos meus colegas de trabalho com a minha vida, por falta de um termo melhor. Atualização 4. Quando eu disse que o colapso de emoções viria, eu estava certo. Foi feio, barulhento e poderia ter sido facilmente evitado em partes.
Quando postei minha última atualização, eu não estava no estado mental certo. Então refletir sobre a semana anterior e escrever ajudou a acalmar meus nervos. Também estou um pouco envergonhado de admitir que comecei a fumar um pouco de novo. Mas isso também ajudou tremendamente meu estado mental, que estava perto de um colapso recentemente sem a ajuda dos meus amigos. Eu não tinha muito mais a quem recorrer. Este colapso foi algo que não pude contar a eles, pois não queria que eles se intrometessem. Houve um momento em que minha namorada não estava de muito bom humor durante um de nossos passeios pela cidade e ao voltar para casa, ela disse que eu estava sendo indiferente e perguntou se eu estava com raiva ou chateado com ela. Tentando ser melhor na comunicação, eu disse que estava ficando desconfortável com sua necessidade constante de afirmação e afeto, pois era contínua, dado que ela ainda estava dormindo na sala à noite. Eu não estava tendo nenhum tempo sozinho para mim em casa e depois de tantas saídas, eu estava começando a ficar física e emocionalmente esgotado. Sinceramente, eu me sentia fisicamente cansado mais do que qualquer outra coisa dado que meus colegas de trabalho e minha namorada dizem. Isso tende a transparecer no meu rosto pior do que realmente. Minha namorada pareceu levar isso muito a sério e não tentou conversar comigo pelo resto do dia, nem no dia seguinte, mas estava com um humor muito mais sombrio durante o segundo dia. Talvez tivesse sido melhor pedir desculpas ou me comunicar melhor naquele momento, pois poderia ter sido o ponto em que muito disso poderia ter sido evitado se eu dissesse algo, mas em vez disso, aproveitei o tempo para tirar uma soneca e passar um tempo sozinho, o que raramente tive a chance de fazer por mais de uma semana. Então veio o terceiro dia. Muita coisa aconteceu ao longo deste dia e muita coisa foi dita. E foi aqui que o ponto de ruptura ocorreu, o que causou mais problemas ao longo da semana seguinte. Tentarei ser o mais detalhado possível, lembrando tudo o que aconteceu do início ao fim do dia. Quando acordei, saí sem dizer adeus ou falar com minha namorada, pois estava quase atrasado. Normalmente, eu pelo menos verifico como ela está antes de sair. Ela estava dormindo em nosso quarto nos últimos dias, desde que seu humor caiu. Meu humor estava mais alto que o normal durante o trabalho, pois eu estava descansado. Tive meu tempo sozinho e estava genuinamente tendo um bom dia no hospital, o que não acontecia com muita frequência. Houve algumas vezes em que meus colegas de trabalho saíam para comer depois do trabalho e nas últimas semanas, eu vinha recusando, mas naquele dia em particular, eu me juntei a eles, o que me levou a chegar em casa por volta das 21 horas ou mais tarde. Estava bem tarde e eu tinha bebido um pouco. É aqui que começo a ter problemas para escrever e onde geralmente paro. Dirigindo para casa, vejo minha namorada sentada na sala de estar, olhando diretamente para mim enquanto eu entrava, sem dizer uma palavra. Isso me assustou e perguntei o que ela estava fazendo, já que não estava no celular nem assistindo TV, apenas sentada como se estivesse olhando para uma parede antes de eu entrar. Ela me perguntou onde eu estive e eu disse que estava com amigos. Ela imediatamente perguntou se eram meus amigos do trabalho. Minha namorada sabe que trabalho principalmente com mulheres e eu já havia mencionado minhas amigas no passado, antes de nosso relacionamento chegar a este ponto. Eu disse que sim, estava com elas e que tínhamos saído para comer. Ela perguntou se eu também tinha bebido. Não sei se era perceptível ou não, ou apenas uma pergunta aleatória, mas eu disse que sim. Houve um período de silêncio desconfortável que pareceu muito mais longo na memória. Ela finalmente mencionou meu prazo de um mês para saber se meus sentimentos mudariam e perguntou se haviam mudado. Levei um minuto para responder, pois essa pergunta me pegou de surpresa e eu disse que apreciava seus esforços no que ela estava fazendo, mas ainda estava inseguro sobre nosso futuro juntos e não podia lhe dar uma resposta direta. Ela me disse novamente que durante nossos passeios juntos, eu estava sendo indiferente e que sentia que eu não estava colocando o mesmo esforço para fazer este relacionamento funcionar. Perguntei o que ela queria dizer, pois eu estava saindo com ela sempre que ela pedia e correspondendo ao seu esforço em encontrar hobby sempre que ela pensava em algo que gostava e para mim, parecia apenas algo que ela estava dizendo por carência. Acho que foi nesse ponto que ela começou a perder a compostura, pois sua voz não conseguia permanecer constante. Ela me disse se eu estava ciente de que não estava sorrindo quando estávamos fora, que eu estava quieto e raramente falava quando estávamos passando tempo juntos. Eu disse a ela que ela já sabia como eu me sentia, então parte dos meus sentimentos mistos não deveria ser uma surpresa, mas também expliquei novamente que minha falta de conversa era apenas por estar cansado do trabalho, mas não acho que ela acreditou em mim. Ela me disse que está constantemente pensando demais em como me sinto agora que sabe que perdi os sentimentos e não sabe o que pode fazer para que eles voltem. Eu disse a ela novamente para apenas encontrar uma paixão por algo, qualquer coisa para sair da cama e ser ativa com qualquer coisa em sua vida. Ela disse que já se passaram 2 semanas e ela tem sido mais ativa que pode, a ponto de estar lhe causando estresse mental, mas meu humor não estava melhorando e ela está se perguntando se algo realmente vai mudar agora que está mais perto de um mês e então veio o colapso total. Através de lágrimas e com a voz embargada, ela me diz o quanto me ama, quanto afeto e amor ela me deu ao longo deste relacionamento, apenas para eu jogar tudo fora por algo tão estúpido quanto minhas condições, como se fosse apenas uma desculpa para terminar as coisas, se é que eu realmente a amei em algum momento enquanto estávamos juntos. Ela continua dizendo que mesmo com o quão chateado está comigo e quão magoada e traída se sentiu pela única pessoa que ela tem, ela ainda me ama e quer continuar nosso relacionamento. Ela me diz que não haverá nada para ela se eu for embora, ninguém, nenhum lugar, nenhum futuro, que sua vontade de viver desaparecerá e ela não saberá o que fazer consigo mesma. Agora, há muita coisa que eu poderia ter dito durante isso, mas não acho que consigo transmitir com precisão o quão intensamente ela estava desmoronando emocionalmente durante essa troca. Houve momentos em que ela estava quase gritando,
Chorando copiosamente, tudo isso simplesmente me fez paralisar, pois foi a primeira vez que a vida desmoronara a este nível. Ela continua dizendo que não há razão para viver se este for o fim, que não importará o emprego que ela consiga, que mais um mês não será suficiente e ela sabe que eu ainda não vou querer ficar com ela, e que ela não terá nada. Depois que tudo foi dito, ela se trancou novamente em nosso quarto e ficou lá por mais alguns dias. Sempre que eu tentava bater na porta para iniciar uma conversa, ela gritava para eu ir embora, e eu ia. Alguns dias depois, ela finalmente se acalmou o suficiente para que pudéssemos conversar, e sua atitude mudou 180 graus. Ela ainda estava chateada, mas extremamente arrependida pelo que fez e disse-me dizendo que muito daquilo foi apenas no calor do momento e que ela não quis dizer aquilo. Os dias que finalmente consegui passar sozinho, sem ela ou meus amigos, me deram a força mental para finalmente fazer o que eu deveria ter feito há um mês. Eu disse a ela, da forma mais gentil e calma que pude, que tinha acabado, que não havia chance de ficarmos juntos naquele ponto e que eu não queria mais estar em um relacionamento. Eu disse a ela que a deixaria ficar por mais 2 meses até que ela pudesse encontrar um emprego e a ajudaria a se reerguer. Também disse que se ela não conseguisse fazer nada até lá, eu iria embora e me mudaria. Ela começou a chorar de novo, mas de uma maneira muito mais derrotada que quase me fez desabar também, mas ela concordou com os termos e finalmente estava feito. Ela conseguiu um emprego em um supermercado cerca de uma semana depois, mas apenas de meio período no início, pois era tudo que estavam oferecendo. Após nosso confronto final, nossa comunicação estava mais ou menos morta. Sempre que ela não estava no trabalho, ficava em seu quarto sozinha pelo resto do dia e da noite. Eu continuei no sofá, pois a essa altura eu já estava bem acostumado e não me importava muito. Parece muito errado e egoísta dizer isso, mas por um tempo me senti extremamente livre e feliz. Eu não informei meus colegas de trabalho sobre o término quando aconteceu e apenas continuei a dizer vagamente que estávamos trabalhando nisso. Mas durante esse tempo comecei a sair com eles com muito mais frequência depois do trabalho, já que ficar em nosso apartamento parecia mais uma obrigação e deprimente. Eu atingi um auge de felicidade que não sentia há muito tempo. E então tudo desmoronou sobre mim na semana seguinte. Eu contraí pneumonia e fiquei afastado do trabalho por cerca de 2 semanas para me recuperar. No início, pensei que tinha pegado um resfriado, mas um dia a doença me atingiu como um tijolo e meus pulmões pareciam estar com 50% da capacidade. Eu não conseguia respirar fundo sem ter um ataque de tosse e me sentia constantemente fadigado. Mesmo agora, enquanto escrevo esta atualização com a maioria dos meus sintomas já desaparecidos, ainda preciso usar um inalador para me ajudar a respirar às vezes. Na maior parte dos dias em que estive doente, eu dormia de 12 a 14 horas, e no tempo em que estava acordado, ficava deitado. Quando contei a ela o que eu tinha contraído e ela viu o quão doente eu estava, ela se ofereceu para me deixar ficar com o quarto novamente, mas eu recusei e disse que estava bem. Como ela trabalhava em tempo parcial, ainda havia muito tempo que ela passava em casa e nos primeiros dias, ela me deixou em paz, mas no meio da primeira semana em que estive doente, ela começou a me verificar ocasionalmente para ver se eu estava bem e se queria algo para comer. Honestamente, eu odiava que o fato de eu estar doente nos forçasse a interagir, não porque eu estivesse com raiva ou algo assim, mas porque parecia incrivelmente estranho e constrangedor, e que agora eu tinha que depender dela para algumas coisas. Menos de uma semana depois de termos terminado, eu não me sentia bem o suficiente para fazer compras como normalmente fazia e como ela já trabalhava em um supermercado, ela insistiu em comprar comida. Quando lhe dei meu cartão, ela o recusou e disse que compraria ela mesma. Na maior parte do tempo, eu comia frutas e biscoitos, mas ela disse que para melhorar, eu precisava comer refeições de verdade. Então começou a cozinhar para mim, mesmo quando eu dizia que não queria nada. Mesmo com isso, não comemos juntos na primeira semana, pois ela voltava para o quarto depois de me verificar, mas no início da segunda semana em que eu estava em casa, ela começou a se sentar comigo enquanto eu estava acordado e conversar. Ela me contou sobre seu dia no trabalho, seus colegas e um monte de outras coisas. Parecia que muitas daquelas coisas ela queria me contar antes, mas não podia porque tudo ainda estava muito recente. Mas quando ela começou a falar, não parou mais. E honestamente, eu gostei de ouvi-la falar sobre seu dia porque parecia diferente. Passamos de conversas a assistir TV juntos durante as noites em que eu não conseguia dormir, e a simplesmente falar sobre nossos problemas que guardávamos para nós mesmos por um tempo. Foi extremamente catártico e não houve gritos ou discussões, apenas escuta. Parecia que não conversávamos daquele jeito há muito tempo, não desde antes de ficarmos juntos, anos atrás, quando éramos amigos e colegas de classe. Em algum momento durante a segunda semana, cheguei a um ponto em que me senti extremamente mal e não queria conversar ou fazer nada, mas também não conseguia dormir porque não parava de tossir. Ela não foi trabalhar naquele dia e ficou ao meu lado por um bom tempo. Não conversamos nada, mas ela se certificou de que eu ainda estava comendo e bebendo água. Há muito que poderia ser dito sobre como aquelas 2 semanas me fizeram sentir em relação à minha situação com ela e a tudo que havia acontecido, mas não consigo expressar em palavras, muito menos por escrito, mas vou apenas dizer que foi muito tempo para pensar. Desde que me recuperei, tenho tentado fazer um esforço maior para conversar com ela, mas ao mesmo tempo, tentando não fazer com que pareça forçado, como talvez tenha parecido há um mês. Apenas conversas aleatórias sobre coisas aleatórias, sobre como iam suas fotos, como estava o trabalho, se ela gostava do chefe dela, qualquer coisa. Ela passava menos tempo em seu quarto e mais tempo na sala de estar comigo quando eu chegava em casa, apenas falando sobre seu dia, o trabalho,
clientes e colegas, e por minha vez, eu contava a ela sobre o meu dia. Gradualmente, ao longo dessas semanas, parece que a transição de estar em um relacionamento para sermos amigos está muito mais aparente e parece melhor e mais orgânico dessa forma, pois se tornou mais fácil nos comunicarmos. Mesmo assim, ainda há uma barreira entre nós, algo que se formou a partir de nossa discussão final, e é difícil descrever exatamente o que é, mas está lá. O prazo que eu havia estabelecido para me mudar é no final de setembro, que é quando meu contrato de aluguel termina. Atualização 5. O final de setembro se aproximou rapidamente e meu contrato de aluguel estava prestes a expirar. Eu havia tomado a decisão de não renová-lo. Eu precisava de um novo começo, longe dela e das memórias do nosso relacionamento. Eu vinha contemplando isso por semanas e, embora estivesse grato pelos momentos de conexão que compartilhamos durante minha recuperação, eu sabia que não podia ficar. No último sábado do mês, eu disse a ela que era hora de eu ir embora e expliquei minhas razões, tentando manter meu tom calmo e firme. Eu disse que precisava focar em mim e no meu futuro, e que morar juntos não era mais uma opção viável para mim. Vi a expressão dela mudar enquanto as palavras se assentavam. Ela começou a chorar e a discussão explodiu quase imediatamente. Ela me acusou de abandoná-la e de não me importar com tudo que passamos e gritou que eu estava jogando fora nosso amor sem motivo e não conseguia entender por que eu iria embora quando estávamos nos dando melhor. Tentei responder com calma, mas suas acusações eram dolorosas. Eu disse a ela que não a estava abandonando, mas sim tentando cuidar de mim mesmo. Conforme a discussão se intensificava, ela se tornava mais frenética e eu podia ver a dor e a raiva em seus olhos, e isso se transformou em algo assustador. Em um momento de fúria, ela se lançou sobre mim e eu não vi aquilo chegando. Fui pego de surpresa antes que eu percebesse. Ela me atingiu no rosto. Eu cambaleei para trás, chocado e confuso com sua agressão repentina. Percebendo o que tinha acabado de acontecer, ela paralisou, sua expressão mudando de raiva para pânico. Ela começou a se desculpar, mas eu senti a ferroada da traição. Saí do cômodo para me recompor. Meu coração disparou e eu podia sentir a adrenalina bombeando em mim. Eu não sabia o que fazer a seguir. Depois de alguns minutos, decidi sair do apartamento para esfriar a cabeça e dirigir sem rumo, com o peso do que tinha acabado de acontecer desabando sobre mim. Acabei em um hospital próximo depois de ligar para um amigo que insistiu que eu fosse examinado. Sentei-me na sala de espera, sentindo-me envergonhado e confuso. Eu não queria fazer um grande alarde sobre isso, mas sabia que precisava ser visto por um médico. Após um rápido exame, eles confirmaram que eu estava bem fisicamente, mas sugeriram que eu tirasse um tempo para pensar sobre o impacto emocional do que havia acontecido. Fiquei lá por algumas horas, principalmente em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia ocorrido entre nós. A realidade da nossa situação parecia mais clara agora. Assim que fui liberado, tirei um momento para organizar meus pensamentos. Senti uma mistura de raiva, decepção e alívio. Percebi que tinha que contatá-la uma última vez e enviei-lhe uma mensagem dizendo que não iria prestar queixa. Eu não queria gravar ainda mais as coisas, mas precisava deixar minha posição clara. Eu disse a ela para ficar longe de mim para sempre e lembrei-lhe que ela tinha uma tábua de salvação, mas que precisava usá-la com sabedoria. Eu não queria mais nenhum contato. Estava pronto para seguir em frente e esperava que ela também pudesse encontrar uma maneira de se curar. Apertei enviar e senti uma estranha sensação de calma me invadir. Finalmente tinha acabado. No dia seguinte, fiz as malas e me mudei. Deixei para trás as memórias, as discussões e o amor que um dia existiu. Era hora de eu começar de novo, longe de tudo que estava me prendendo. Eu não olhei para trás ao fechar a porta pela última vez.